bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Essa Hora Saudável está repleta de assuntos interessantes. Eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com todos vocês que são clientes da Herbalife. E, como a gente sempre faz em todas as Horas Saudáveis, a gente começa com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Agradecer a cada um de vocês pelo carinho, agradecer por valorizarem tanto essa ferramenta e agradecer também a família Herbalife do Brasil, a corporação, os nossos líderes, a comunidade de distribuidores que faz tanta diferença na minha vida, na vida de vocês e na vida de milhares de pessoas. E Hora saudável, a gente fala em saúde. E nesse mês de abril a gente comemora o Dia Mundial da Saúde, né? E quando pensa em abril, a gente também comemora a Páscoa. E o desafio que todos nós da família Herbalife, junto comigo, a gente se propôs foi como que a gente pode juntar numa hora saudável, comemorar a Páscoa, que remete a delícias, a prazer, a parte espiritual, a família, com a saúde. E isso tem tudo a ver com a filosofia de bem-estar da Herbalife. Então, você que é cliente da Herbalife, você que conhece a linha de produtos, a nossa filosofia em relação à boa alimentação, em relação à atividade física, em relação ao desenvolvimento pessoal, você vai ver que dá para fazer uma hora saudável super especial falando sobre a saúde, o Dia Mundial da Saúde e as alegrias da Páscoa. E a gente vai dar um destaque especial nessa hora saudável sobre a nossa nutrição personalizada. Para a gente viver a melhor vida, nós vamos destacar o papel do intestino, né? Como um órgão que harmoniza a questão da saúde, a questão da delícia, a questão do prazer alimentar. A gente vai falar do papel do intestino na saúde como um todo. A gente vai explicar o que que é o microbioma e como que esse microbioma, esses trilhões de bactérias influem no nosso humor, no nosso metabolismo, inclusive na nossa imunidade. E é claro que se a gente falar de saúde do intestino, o microbioma, nós vamos falar nas fibras, né? As fibras, o papel que ela tem na saúde intestinal, digestão, saciedade e um amigo secreto do intestino. É um amigo secreto do intestino que pouca gente fala, e você que é cliente da Herbalife vai ficar sabendo hoje, é o papel da glutamina na saúde intestinal, na mucosa do intestino, na absorção de nutrientes. E a Páscoa, doutor Nathaniel, a gente vai falar que é possível fazer tudo isso, saúde, bem-estar, saúde intestinal, sem abrir mão do sabor, do prazer, do convívio. Estão prontos? Então, papel, caneta, lápis, chame mais uma pessoa e bem-vindos a mais essa hora saudável super especial, né? Então, a gente vai falar sobre a saúde do intestino, o bem-estar, a nutrição personalizada para uma vida melhor e o Dia Mundial da Saúde, né? Da onde que veio essa data tão importante? O Dia Mundial da Saúde, ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde no dia 7 de abril de 1948. Por isso que dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E ele tem como objetivo conscientizar sobre os temas essenciais para a saúde a nível global. Cada ano, a Organização Mundial da Saúde escolhe um tema para destacar os desafios, soluções para uma vida mais saudável. E nesse ano, em 2025, o tema é Inícios Saudáveis, Futuros Esperançosos, né? O foco é a saúde materna, neonatal, para reduzir mortes e melhorar a qualidade de vida. Agora, pessoal, num mundo onde as doenças crônicas crescem devido ao estilo de vida, eu falo da obesidade, eu falo do diabetes, eu falo da hipertensão, cânceres,
depressão, ansiedade, né? Essa série de patologias que crescem devido ao estilo de vida moderno, a nutrição e os hábitos saudáveis nunca foram tão importantes para prevenir e para combater tudo isso, né? Então, dentro dessa visão que a gente tem sobre a saúde do intestino, o bem-estar, como que a nutrição personalizada da Herbalife pode proporcionar uma vida melhor, vamos entender um pouquinho aqui junto comigo qual é o papel do intestino na saúde geral, né? Quando a gente pensa em intestino, a gente tem que entender que esse órgão que tem metros de comprimento, que ele é muito mais do que um tubo que liga a boca com o aparelho digestivo. O intestino é muito mais que um órgão digestivo, ele é essencial para a imunidade. Mais de 70% das células de imunidade do nosso organismo estão na luz intestinal. Ele é importante na absorção de nutrientes. Eu costumo falar que a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. E o que eu quero destacar nessa hora saudável é que o intestino tem um papel importante no nosso equilíbrio emocional. Tão importante que você já deve ter ouvido falar, é muito conhecida essa frase, o intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? Porque ele abriga trilhões de bactérias, de micro-organismos que influenciam desde o metabolismo até o nosso humor. Então a gente vai entender bem essa conexão entre o sistema nervoso e o intestino. E o que eu quero deixar claro já nesse início da hora saudável é que manter esse intestino saudável, né, com o consumo adequado de fibras, uma alimentação equilibrada, atividade física, controle do estresse e a glutamina, que é o nosso amigo secreto do intestino, isso vai impactar muito positivamente a nossa qualidade de vida e a nossa quantidade de vida, a nossa longevidade. Então, da onde que veio essa frase que todos vocês já escutaram, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Existe uma conexão entre o intestino e o sistema nervoso. Olha só, fora do sistema nervoso, cérebro, cerebelo, a medula, espinhal, não tem nenhum lugar do nosso corpo que tenha mais neurônios que o nosso intestino. Então, depois do sistema nervoso central, o lugar do nosso corpo que mais tem neurônio é o intestino. Então, existe um eixo, né? Um eixo que liga o intestino ao cérebro, o cérebro ao intestino, é uma via bilateral, quer dizer, as sensações vão da periferia do intestino até o cérebro e do centro até a periferia. Isso é mediado, é regulado, é equilibrado tanto pelo sistema nervoso como pelos hormônios e por substâncias químicas produzidas pelo próprio intestino que a gente chama de neurotransmissores, né? Então, eu falei que dentro da parede intestinal, dentro desse tubo digestivo, tem a maior quantidade de neurônios fora do sistema nervoso, tanto que a gente chama sistema nervoso entérico. Olha só, quando eu comecei a estudar medicina, no tempo que o Mar Morto nem estava doente ainda, a gente conhecia dois sistemas nervoso, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Hoje a gente pode chamar de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o sistema nervoso entérico, que são esses neurônios que estão dentro do nosso tubo digestivo, dentro do intestino. Só para destacar a importância desse órgão no nosso equilíbrio emocional, né? E eu falei para vocês que tem trilhões de bactérias morando no nosso intestino e que elas impactam o nosso humor. A gente chama esses trilhões de seres vivos de microbioma. Quando eu comecei a estudar nutrição, no tempo que o arco-íris era preto e branco ainda, a gente chamava flora intestinal. Só que hoje a gente entende
que flora é ligado a vegetais, né? E o microbioma é micro, pequeno, bio, vida, oma, universo. É um pequeno universo que nós temos dentro do nosso intestino. São trilhões de bactérias, vírus, fungos, que formam esse verdadeiro órgão e que tem um papel crucial na produção desses neurotransmissores. Então, a serotonina, o GABA, a dopamina, que são neurotransmissores que influenciam no nosso humor, concentração, felicidade, nível de atenção, eles são produzidos, por exemplo, mais de 90% da serotonina do nosso corpo é produzida a nível intestinal. Então não precisa ser um gênio da medicina para entender que se o meu intestino está funcionando bem, eu tenho todos esses neurotransmissores produzidos na qualidade e na quantidade certa. Se meu intestino está desregulado, está desarranjado, como as nossas vovós falavam, esses neurotransmissores também ficam comprometidos. E essas bactérias que ajudam na formação, na modulação, no equilíbrio desses neurotransmissores, essas cepas, essas famílias de bactérias, elas são conhecidas como psicobióticos. Olha que interessante. Então, os probióticos são as boas bactérias, os pré-bióticos são as fibras que alimentam essas bactérias, e os psicobióticos são famílias de bactérias, cepas de bactérias que têm a capacidade de modular esses neurotransmissores. Qual é a importância disso, pessoal? É fácil de entender. Se eu tenho uma boa alimentação e alimento essas boas bactérias que regulam o meu humor, eu vou ter um bom humor. Se eu me alimento mal, eu favoreço as bactérias que desequilibram o meu humor, que competem com esses psicobióticos, eu vou ter mais tendência a ter depressão, dificuldade de atenção, dificuldade de memória e todas essas complicações emocionais que esses neurotransmissores regulam. Então, resumindo, manter o microbioma saudável, esses trilhões de bactérias saudáveis, através de uma alimentação rica em fibras, as fibras pré-bióticas, que eu já vou explicar para vocês, e com os probióticos, que são essas bactérias saudáveis, pode e vai ter um grande impacto no nosso humor e na nossa saúde mental e emocional, né? Então, olha essa imagem, né? Foi um congresso que eu participei e mostrava exatamente o eixo entre o cérebro e o intestino. Olha esses trilhões de neurônios que estão conectados. Aqui na tela vocês têm uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia falando dos problemas mais comuns, né? É que as pessoas, isso é uma pesquisa feita em todos os estados do Brasil com um público leigo, perguntando quais são os problemas intestinais mais comuns. Gases, inchaço, sensação de peso, prisão de ventre, né? E o que que as pessoas consideravam como causa mais comum? Em primeiro lugar, 77% má alimentação, depois estresse e aborrecimento, o sedentarismo, cansaço, falta de tempo e ficar sentado por longos períodos. Então, olha só, como o estilo de vida, alimentação, atividade física, o gerenciamento do estresse impacta na saúde do intestino e como a saúde do intestino impacta na nossa qualidade de vida. E como você, que é cliente da Herbalife, já deve ter entendido, tudo passa pela alimentação, tudo passa pelas fibras, né? Então, de uma maneira muito simples, o que são fibras, né? A gente pode definir fibras como partes não digeríveis dos vegetais. Na verdade, são tipos de carboidratos presentes em plantas que não são digeridas. As fibras, elas não entram para a nossa circulação, elas não entram para a corrente sanguínea, elas não têm poder nutritivo, elas não são nem macro nem micronutrientes, porém elas são vitais para a nossa nutrição, para a nossa digestão. Então, uma ingestão adequada de fibra é uma parte essencial dos cuidados com a saúde digestiva. A gente vê milhões, trilhões de pessoas com constipação, prisão de ventre, gases, e a causa principal, na maioria das vezes, é a ingesta inadequada de fibras.
o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, a Organização Mundial da Saúde recomenda comer de 25 a 30 gramas de fibra por dia, todos os dias, e principalmente aquelas fibras que alimentam as bactérias benéficas, que são as fibras pré-bióticas. Então, olha só. Além de auxiliar no funcionamento intestinal, e já tendo dito que as fibras não fornecem calorias, elas não são nutrientes, elas auxiliam no equilíbrio. Aqui eu botei ainda a flora intestinal, mas a palavra mais adequada é microbioma, né? O equilíbrio desses trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Ela auxilia o prolongamento da saciedade. Fácil, né? Se eu tenho um pãozinho branco e um pão integral, qual que vai me deixar saciado por mais tempo? O pão integral, porque ele tem mais fibra. Então, quanto mais fibra, mais saciedade, isso auxilia no controle do peso. A gente já vai falar que o Sua Excelência o Shake, preparado com o Nutrev, ele tem ao redor de 6 gramas de fibra. Além da proteína, essas fibras contribuem para que a gente fique mais saciado quando toma o shake da Herbalife. Então, assim, ó, essas fibras também, elas formam um tapetinho, uma camada que reveste o nosso aparelho digestivo, dificultando a absorção das gorduras, então favorece a redução do colesterol e retardando a absorção dos açúcares, mantendo os níveis de glicose mais estáveis no nosso organismo. Ali no cantinho da tela está escrito um recado que a gente vai destacar muito, que para as fibras funcionarem bem, é importante duas coisas, que eu chamo do triângulo do bom funcionamento do intestino. Fibra é um lado, ingesta de líquidos e atividade física. Então, esses três juntos é o triângulo do bom funcionamento do intestino. Agora, a gente sabe, né, que as fibras elas estão nos cereais integrais, frutas, legumes, nos suplementos de fibras, mas é importante a gente lembrar que tem dois tipos de fibras: fibras insolúveis, que elas não se diluem, não são solúveis, elas não são absorvidas e elas ajudam a formar o bolo alimentar e o bolo fecal, acelerando o trânsito intestinal, então melhorando o funcionamento do intestino, a regularidade. As fibras insolúveis são importantes para o intestino funcionar, fazer o número dois. Agora, as fibras solúveis, elas se dissolvem na água e formam uma espécie de um gel, de um colóide, que retém essa água e retarda o esvaziamento gástrico. O estômago esvazia mais devagar, então dá uma sensação de saciedade mais prolongada e interage com os açúcares e com as gorduras da nossa alimentação, dificultando tanto a absorção dos açúcares como das gorduras. Olha só. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 25 a 35 gramas de fibra por dia, todos os dias. E como é que será que é isso aqui no Brasil? Então, segundo o POF, né, a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE 2018, olha só, 74% de nós brasileiros adultos, a gente não consome de 25 a 35 gramas de fibra. Está explicado por que que tem tanta gente na rua com prisão de ventre, com gases, com inflamações intestinais, porque as pessoas não consomem de 25 a 35 gramas. E o que é 25, 35 gramas? Essa tela eu acho legal porque dá uma ideia, né? Por exemplo, para eu bater essa meta de 25 gramas de fibra, eu teria que comer 15 maçãs. Acho que nem a Branca de Neve não consegue comer 15 maçãs. 4 conchas médias de feijão, 44 colheres de mandioca, 40 colheres de espinafre, 8 laranjas, 27 colheres de sopa de batata doce, 18 colheres de sopa de aveia em flocos. É difícil bater essas 25 gramas somente com os alimentos tradicionais. E mesmo assim, olha só, para comer tudo isso,
Imagina que uma maçã média tem em torno de 80 calorias, 15 maçãs já dá mil e muitas calorias, né? Então, os alimentos fonte de fibra, os vegetais, os legumes, além de ter que ser consumido numa grande quantidade, tem calorias importantes. E aí vem o papel dos suplementos. Na filosofia de bem-estar da Herbalife, a gente promove com muita força que você coma pelo menos 5 porções por dia de frutas, verduras, legumes, mas mesmo assim é difícil bater a meta das 25 gramas. Eu já contei para vocês que um shake, né, preparado com Nutref já dá 6 gramas. Se eu tomo dois por dia, eu já estou com 12, quase a metade da minha meta de fibras apenas com dois shakes. Eu comentei com vocês, né, e nunca é demais repetir, o triângulo do bom funcionamento do intestino. Então, você que é cliente da Herbalife, ajuda a gente a compartilhar isso com a sua família, com seus amigos, com os seus clientes, né, com você na sua vida profissional. Ajuda a comentar que a atividade física, água, chás, as bebidas pouco calóricas e 25 a 35 gramas de fibra, solúveis e insolúveis, é a chave do funcionamento do intestino. Então, atividade física é importante. Água, olha só, eu quero dar um destaquezinho, porque geralmente quando a gente tem sede, já quer dizer que está faltando água no nosso organismo. E quando falta hidratação, é uma causa importante. Eu vejo todo dia aqui no meu consultório pessoas queixando cansaço, prisão de ventre, câimbras, acham que é falta de potássio, nada, é falta de hidratação. Dor de cabeça, né? A causa mais comum de dor de cabeça é uma baixa ingesta de água. Pele seca, né? Esses dias mais quentes que tem feito. Então, é importante estar sempre bebendo água. Não precisa ter aquela conta de 8 copos por dia. Eu gosto de dizer assim, eu beber água antes de sentir sede. E um segredinho que eu conto para todo mundo, observar a cor e o odor da urina, né? A nossa urina deve estar sempre clarinha, com odor sui generis. Se a urina está muito escura, muito forte, é sinal que você está bebendo pouca água. E falar em água, atenção, porque na rua a gente tem umas águas muito engraçadas, eu coloquei algumas aqui na tela, né? Que tem muita caloria. Olha só. Refrigerante, né? Refrigerante, um copo de refrigerante pode ter quase 400 calorias. Um copo de cerveja, 220 calorias. Aquele café gourmet que a gente toma com, sei lá, chocolate, canela, chantilly, pode ter até 400 calorias num copo. Então, às vezes a pessoa vai tomar algum desses líquidos, eu sempre recomendo água, H2O, água com gás, sem gás, e os chás, né? Na linha de produtos da Herbalife, a gente tem as bebidas, o Herbal Concentrate, o NRG, o próprio Liftoff, que ajudam na hidratação e com caloria controlada. Então, eu coloquei aqui as fontes de água saudáveis para a gente equilibrar o nosso intestino. E finalmente, mas não menos importante, a gente está ainda falando de saúde intestinal, de fibra, comer essas fibras solúveis e insolúveis pré-bióticas, que alimentam as boas bactérias. Olha só, na família de produtos da Herbalife, o destaque para o Fiber Powder e o Fiber Concentrate, né? O Fiber Concentrate é três sabores deliciosos: manga, uva e o poderoso, maravilhoso Fiber Imune, que tem o sabor de mel e limão, faz parte de todas as minhas manhãs, né? No meu shot matinal. O Fiber Concentrate, além das 3 gramas de fibra solúvel, que é a maltodestrina resistente, ele tem a capacidade de hidratação, porque a gente bebe ele junto com o líquido. Então, duas coisas, você já está tomando água e já está tomando a fibra. Já o Fiber Powder, a mesma maltodestrina resistente com sabor neutro, e o charme do Fiber Powder, pessoal, é que ele vai do forno ao freezer.
ele pode participar de todas as receitas. Você pode fazer um sorvete com fiber powder, você pode fazer um prato quente com fiber powder, ele pode participar de todas as suas receitas, 4 gramas de fibra por porção. Então, olha só, comendo fruta, verdura, legumes, tomando sua excelência o shake e com o Fiber Concentrate, o Fiber Powder, fica bem fácil você, a sua família, bater a nossa meta de 25 a 30 gramas de fibra. Além do Fiber Powder e Fiber Concentrate, eu lembro da nossa sopa snack, a nossa sopa instantânea que tem a inulina, o Fiber Concentrate, o Fiber Powder, a maltodestrina resistente, o shake, a NutriSup, o Nutrev também tem fibra, né? Então, a família de produtos da Herbalife que você é cliente é uma família com muita fibra. E eu quero dar um destaque aqui que todo mundo me pergunta, que é essa maltodestrina resistente? Primeira coisa, a maltodestrina que tem no shake, que tem na linha 24, que tem no chá, no Herbal Concentrate, a maltodestrina, ela é um polissacarídeo. Ela é um carboidrato de rápida absorção, usado na nutrição esportiva, porque ela dá muita energia, não precisa da insulina para ser absorvida, então uma fonte de energia. Agora, a maltodestrina resistente, pessoal, é uma fibra. Ela é feita a partir de componentes de glicose digeríveis do amido do milho, eles são modificados por processos térmicos, e aí esses componentes não são digeríveis. Essa maltodestrina resistente, ela não entra para a nossa circulação, ela é uma fibra. Então é muito importante você, que é cliente da Herbalife, me ajudar a explicar. Às vezes a pessoa olha a fórmula do Fiber Concentrate, do Fiber Powder e fala assim, nossa, tem maltodestrina, tem carboidrato, tem caloria. Não, é maltodestrina resistente. Então, é um componente modificado do amido do milho para ficar não digerível. Então, ele funciona como uma fibra pré-biótica que alimenta as bactérias saudáveis do nosso intestino, ok? E eu falei do amigo secreto, né? Você estava curioso, onde que a glutamina entra nessa saúde intestinal? Então, o intestino é revestido por uma mucosa e a mucosa do intestino ela tem que ser muito especializada. Por quê? Porque ela tem que permitir a passagem dos nutrientes, as vitaminas, minerais, carboidrato, gordura, proteína, tem que passar do nosso intestino para corrente sanguínea, mas ela tem que ser seletiva para não deixar passar as bactérias, as toxinas, a poluição, né? Então, se o intestino está com essa barreira mucosa inflamada, ou ele pode deixar o que não deve, ou pode impedir o que deveria passar, não deixa passar. E aí que entra a glutamina. Olha só, a glutamina é essencial, é um aminoácido importante para a saúde do intestino, porque ela atua diretamente na regeneração dessa mucosa. Então, ela ajuda a reparar as lesões na parede intestinal, fortalecendo essa barreira protetora e prevenindo essa permeabilidade excessiva. A gente chama leaky gut. Quando o intestino está muito permeável, pode entrar uma bactéria ali e causar uma gastroenterite, uma infecção, um problema de saúde grave. E a glutamina impede, ela participa da saúde, da integridade dessa barreira. E quando essa barreira está íntegra, por um lado ela protege que o que é ruim não entre, mas por outro lado ela melhora a absorção dos nutrientes essenciais. Então isso fortalece o nosso sistema imunológico. A glutamina é importante na nutrição esportiva para melhorar a imunidade quando você faz um exercício muito intenso, e aqui no intestino ela age exatamente na absorção dos nutrientes, na proteção da barreira e fortalecendo o sistema imunológico. Então, a glutamina, né? A glutamina da Herbalife, que é 100%
composta por L-glutamina, né? Ela é a glutamina Ajinomoto, assim como o nosso colágeno é Verisol, como a nossa luteína e zeaxantina vem das melhores fontes. A nossa glutamina Ajinomoto é, assim como a gente chama o shake da Herbalife, o shake número um do mundo, a glutamina Ajinomoto no mundo da nutrição ela é considerado o padrão ouro. E é essa glutamina que a Herbalife utiliza na glutamina 24 horas que nós, clientes da Herbalife, utilizamos, né? Então, ela tem essa qualidade indiscutível, é o Rolls Royce das glutaminas, sabor neutro, né? No meio esportivo, ela é usado como pós-treino para prevenir problemas da imunidade. Eu tomo e recomendo você tomar no shot da imunidade, aquele que a gente toma todo dia de manhã, o meu, eu preparo com água, eu coloco suco de limão, eu coloco o Fiber Imune limão e mel, eu coloco Herbal Concentrate, eu coloco NRG, coloco a glutamina e estou pronto para começar o dia na minha melhor forma. Então a gente falou sobre o Dia Mundial da Saúde, a gente falou sobre a saúde intestinal, eu falei da do triângulo do bom funcionamento do intestino, o amigo secreto do intestino, que é a glutamina, e você deve estar aí se perguntando, mas e a Páscoa, doutor? E a Páscoa? Olha só, quando eu penso em Páscoa, eu penso na minha família, eu penso no meu lado espiritual, mas sim, eu penso em chocolate, né? Então, a Páscoa é esse momento de celebração e eu acho não, eu tenho certeza que a saúde é o nosso maior bem, né, junto com a nossa família. Então, o chocolate, quando consumido com moderação e na versão certa, ele pode trazer ele pode emoldurar esses momentos tão especiais com a família de uma forma super saborosa e super saudável. Então, o chocolate, ele é rico em antioxidantes, né? O cacau tem esses flavonoides que combatem o estresse oxidativo, os radicais livres, melhora a nossa saúde cardiovascular. O chocolate, sim, melhora o humor, né? As meninas naquele período de tensão pré-menstrual já viram como o chocolate tem o poder de equilibrar as emoções, então estimula lá a nível intestinal a produção daquela serotonina, ele atua naqueles psicobióticos, melhora a produção de endorfinas, então produz essa sensação de bem-estar que começa na língua e passa em todo o nosso organismo. E o chocolate, né? Ele é positivo para a saúde cardiovascular, estudos muito bem conduzidos, quando consumido com moderação, chocolate mais de 60 a 70% de cacau, esse chocolate amargo, pode melhorar a circulação, inclusive reduzindo a pressão arterial. E a Herbalife? Olha só, na família de produtos Herbalife, para manter esse equilíbrio entre o sabor e a saúde, a gente tem opções deliciosas com o sabor chocolate. As opções ricas em proteínas, ricas em nutrientes essenciais. Não posso deixar de falar do queridíssimo, né, Sua Excelência, o Shake Herbalife, sabor chocolate, né? Dá água na boca, nutrição completa, prática para qualquer momento do dia. As barras de proteína com cobertura de chocolate, 10, 12 gramas de proteína, um lanche equilibrado, rico em proteína para controlar aquela nossa vontade de comer doces, os picos de fome. O Three Core Protein Blend, né? Depois do treino, a fórmula com essa misturinha de BCAA, glutamina, carboidrato, proteína do soro do leite, a caseína e o sabor incrível do chocolate, na minha opinião, um dos produtos mais gostosos da família de produtos da Herbalife. O Whey Protein 3W, né? Por que ele é 3W? Porque ele tem os três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado, né? E sabor chocolate, cada porção 25 gramas de whey.
Sem esquecer o queridíssimo, né, o Protein Crunch, um alimento gostoso. Cada colher do Protein Crunch, 7 gramas de proteína vegetal, né? Cada 2 colheres de sopa, 7 gramas de proteína. Sabor crocante para colocar no shake, para colocar em todas as suas receitas, né? E por falar em receitas e por falar em sabor, o mais recente lançamento que não sai assim, eu tenho todos os sabores de shake na minha casa, mas quem está sempre na primeira fila, todo mundo pede mais um. Realmente está mudando os parâmetros de sabor dos shakes no Brasil, o shake torta de limão, né? Então, aqui a gente tem o site www.receitaserbalife.com.br. Use a criatividade, né? Nessa Páscoa, o bolo no pote, torta de limão, paletas mexicanas, tortinha de limão, o shake gourmet. Pessoal, saúde, Páscoa, intestino, equilíbrio, tudo isso combina com sabor, né? Então, eu quero deixar essa mensagem que cuidar da saúde é um presente para o futuro, né? A gente viu aqui nesses minutos como a nutrição personalizada da Herbalife. Hoje a gente destacou a saúde do intestino, mas cada hora saudável a gente tem um enfoque diferente, né? E como as nossas escolhas de alimentação, de estilo de vida, podem impactar diretamente o nosso bem-estar, a nossa qualidade e a nossa quantidade de vida. O Dia Mundial da Saúde é um lembrete de que pequenos hábitos diários fazem toda a diferença até os 120 anos. E as mudanças começam agora, né? Você que é cliente da Herbalife, seja esse líder, seja esse exemplo na sua família. Adote a filosofia de bem-estar da Herbalife, use os produtos conforme recomendado no rótulo e inspire as pessoas que você ama a viverem a sua melhor vida, né? Então, esses pequenos ajustes que você já notou, que você mudou nos seus hábitos, desde que você conheceu um coach da Herbalife, desde que você começou a usar os produtos, pequenos passos geram grandes resultados. O futuro começa hoje. Gratidão pela atenção. Nos vemos nas próximas horas saudáveis e outra vez, gratidão por esse carinho, pela atenção e por você ser esse exemplo de estilo de vida saudável e ativo. Beijão, saúde e sucesso.